Boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, buscando nesta oportunidade interagirmos com a espiritualidade maior, que com certeza já está nos auxiliando desde há um tempinho antes de nós adentrarmos aqui. Agradecendo, como já o Claudiano falou, pela harmonização, por esse trabalho, que a música é a alegria, e a alegria, ela nos auxilia em manter em sintonia com a espiritualidade maior. Muito bom e gratidão como sempre, E antes de iniciarmos o nosso tema, uma referência ao nosso codificador, Allan Kardec, que na data de ontem, comemoramos a sua data de nascimento, e graças ao trabalho que ele realizou, e neste trabalho nos apresenta então a doutrina espírita, como diz, doutrina dos espíritos, ou seja, ele não é o fundador, mas ele é o codificador, é o encarnado que fez todo um trabalho do lado de cada matéria, amparado pela espiritualidade maior, sob o comando do Espírito de verdade, e nos traz então essa doutrina que tanto nos tem auxiliado a compreender as razões pelas quais aqui nós nos encontramos, nos trazendo o esclarecimento que quando nós vamos ao encontro deste consolo, nós iremos realmente nos sentir consolados e confortados, mesmo diante das experiências dolorosas, ou de resgate, de prova e expiações que nós estamos vivenciando. Então, gratidão ao nosso codificador, Allan Kardec. E interessante, quando o Claudiano nos fala, que nós estamos aqui em nossa trajetória, pedindo a Deus que nos ampare em nossa trajetória em busca da evolução. E buscar a evolução é buscar e nos tornarmos em seres perfeitos. Nos tornando em seres perfeitos, com certeza mais próximo nós estaremos então de Deus e também fazendo a nossa parte, contribuindo nos processos evolutivos, não somente nosso, como daqueles que conosco caminham e também de toda uma humanidade. E esta é a nossa trajetória de todos nós. Então, a reflexão desta noite é em busca da perfeição. Tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sedes Perfeitos. E quantas vezes nós já ouvimos ou pronunciamos esta frase: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Que temos em Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Sede vós perfeitos, ou seja, que nós nos tornemos nesses seres perfeitos. E mais ainda, quanto de nós já ouvimos, já falamos das qualidades que caracterizam o homem de bem, que encontramos no capítulo acima mencionado, no capítulo 17, no item 3. Das diversas qualidades que fazem o homem do bem, eu escolhi duas, que para mim, com certeza, ela resume praticamente todas as qualidades ou todos os nossos esforços e busca em nos tornarmos nesses seres perfeitos. Nessas duas que eu escolhi, ele fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, lei de justiça, de amor e de caridade. Na lei de justiça, nós estamos então cumprindo com os nossos deveres e obrigações, buscando ser justo diante de todas as situações pelas quais nós estamos deparando, de acordo com os ensinamentos de Jesus. O amor não precisamos nem falar, O amor é o amor, que resume toda a doutrina de Jesus. A lei do amor é a base dos ensinamentos de Jesus. E a caridade nós também sabemos que é o caminho que vai nos tornar e nos auxiliar em sermos seres perfeitos. Dentro desse item, a gente vê então amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo, dentro desse item aqui que nos fala da lei de justiça, de amor e de caridade. O outro que eu escolhi
estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Ou seja, isso daqui nos está remetendo ao autoconhecimento. E neste autoconhecimento, a nossa transformação íntima. Porque não é somente nos conhecer, é colocar em prática, é agir, é nos movimentar, para que essa transformação, ela se concretize, ela se torne realidade. Então é buscar e fazer, é ouvir e trabalhar. Nos conhecendo, a gente vai percebendo o quanto que ainda nós temos que fazer, e o quanto que nós podemos fazer, e o quanto que nós somos capazes de realizar esse trabalho do autoconhecimento e da transformação moral, transformação espiritual, ou seja, a nossa transformação íntima, buscando reverter este quadro que até então nós estamos vivenciando e que estamos cansados, né? Estamos cansados, por isso que nós estamos buscando trabalhar as nossas, reconhecer, estudar as nossas imperfeições e trabalhar. Porque não é fácil admitir que nós somos seres ainda que trazemos em nossa intimidade inferioridades ou a escuridão. É muito difícil, mas o primeiro passo, nós estudando e reconhecendo, já nos auxilia a fazer as outras etapas ou darmos continuidade em nossa jornada evolutiva. Para começarmos então, vamos conceituar primeiramente a palavra perfeição. Ele vem de imperfecto, que designa o estado de um ser cuja virtualidades se encontram plenamente atualizadas ou realizadas. Em teologia, é a plena realização sob o ponto de vista moral, consumação no bem, que compete a cada um de nós possuir e atuar. Então, olha o significado de perfeição. E sede, imperativo do verbo ser, implica a ideia de ordem, de comando. Então, para sermos perfeitos, o que Jesus fez? Ele utilizou desse verbo ser, ou seja, dando-nos comando, a ordem para que nós nos tornássemos em seres perfeitos, fazendo o nosso autoconhecimento, estudando as nossas imperfeições e, principalmente, colocando em prática aquilo que nós estamos buscando desses conhecimentos. E é esse convite que ele faz para todos nós, independente de onde quer que nós estejamos. Espíritos imortais, que hoje nós nos encontramos mais uma vez mergulhados na matéria, ou seja, aqui na Escola Terra, sob o seu comando e direção, que dizendo que cada um de nós nos tornemos em seres perfeitos, plenos, porque Ele é o nosso bom pastor, e nós somos o seu rebanho, as suas ovelhas. Esse é o convite que Ele faz para todos nós. E o que nós estamos fazendo com o convite que Jesus nos faz? Esperando um milagre? Esperando que Ele venha e faça toda uma transformação que cabe a cada um de nós fazermos? Então, que reflitamos sobre esse convite que Ele faz para cada um de nós. E também eu busquei, como referência, o trecho da fala do Osmir Freire, que é o presidente da Federação Espírita do Maranhão. É uma palestra que ele fez intitulada Seres Perfeitos, em 25 de julho de 2020. Ele nos traz que os seres perfeitos constitui, portanto, o apelo do Divino Mestre para o nosso esforço permanente no processo da evolução. Como assinala a questão 115 de O Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, Deus criou todos os seres ou espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Ele traz também que a evolução, a nossa evolução, é lenta, porque a natureza não dá salto. Trazemos ainda muita sombra do passado, com repetições no presente, o que nos exige muito esforço de superação com serenidade, persistência, vigilância e oração, como o Claudionor também nos trouxe na nossa prece inicial, serenidade, equilíbrio. Ou seja, nós queremos nos tornar nesses seres perfeitos,
Então vai exigir de cada um de nós muito esforço de superação, boa vontade, sermos serenos diante das provações ou expiações ou experiências que nós estamos vivenciando no momento. Sermos persistentes e manter-nos vigilantes e em constante oração. Quando ele diz que a natureza não dá saltas, é a mesma coisa. A gente pega como exemplo um aluno que está na primeira série. Ele não vai passar da primeira para a quinta série. Eu estou usando a conotação antiga, que já deu uma mudada, né? Então ele tem que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, até chegar na quinta. Assim é conosco também. Muitas das vezes a gente está tomando conhecimento dessas orientações, desses esclarecimentos, o conhecimento. O que a gente quer fazer? A gente já quer sair fazendo tudo bem, né? Querendo, muitas das vezes, promover uma violência contra nós mesmos. Porque nós trazemos em nossa bagagem esses valores do ontem, como ele disse. E muitas das vezes repetindo nessa qualidade. Mas que isso não sirva para nós de desânimo. Mas é parar e olhar. Tuca, você está repetindo novamente? Senhor, ainda estou repetindo. Preciso da sua ajuda. Preciso do seu amparo. Que a tua luz, o teu amor venha me fortalecer para que eu continue perseverando neste caminho da transformação, da elevação. E ele também, num dos trechos, ele fala que por mais que nós nos estacionemos por um período, porque nós não retroagimos em nosso processo evolutivo, podemos estacionar. Por mais que nós nos estacionemos por um período, todos um dia alcançarão a perfeição. Porque o progresso é uma fatalidade para todos nós. É lei de progresso. E a lei de progresso é uma das leis de Deus. Assim como nós nascemos, renascemos e até evoluímos, esta questão da evolução não tem por onde fugir. Enquanto mais rápido nós fizermos a nossa parte e promover a nossa transformação moral e íntima, mais rapidamente nós alcançaremos a perfeição. E ele também, pegando ali, ele fala que esse processo transformador, ele vai se realizar através do tempo e do trabalho. Ou seja, é no tempo. Nós queremos, como eu disse, fazer dentro do nosso tempo, se esquecendo do tempo de Deus. Que muitas das vezes o meu tempo, porque a gente hoje, quantas vezes a gente já disse ou ouviu dizer, não é para agora, é para ontem. Então nós temos também o tempo de Deus. E respeitar esse tempo de Deus. Não querer sair atropelando, não querer sair pulando etapas. Mas isso também não significa que devemos nos alisar ou dizer, não, tem o tempo de Deus, como a Tuca colocou, deixa o tempo acontecer. Mas e aí? Se eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, por que continuar protelando? Ele fala que são oportunidades que Deus nos concede através da reencarnação. Então a reencarnação é a forma, é a oportunidade que Deus concede a todos nós para promovermos a nossa evolução. E para nós, então, conquistarmos essa condição, adquirirmos as qualidades que nos tornem homem de bem, sabemos que a trajetória se inicia no momento em que Deus nos criou. E nessa trajetória, nós já estagiamos no reino mineral, vegetal, animal, até estarmos prontos, preparados para no reino hominal atingirmos a perfeição, fecharmos esses ciclos, vamos assim dizer, e mergulhados nesse magnetismo universal com todas as condições, seja ambientais, seja materiais e espirituais, para evoluirmos. Olha a grandiosidade de Deus, que Ele nos proporciona todas as condições, seja o aspecto que for, para promover a nossa evolução. No início, como diz na questão 115, simples e ignorante. Hoje, mais evoluídos naturalmente, e principalmente no aspecto intelectual.
Nós ainda continuamos mergulhados neste magnetismo universal. Não é porque nós evoluímos que nós vamos sair deste mergulho. Então, energias, pensamentos, vibrações se intermeando, se interagindo, e todas oriundas das nossas mentes, estejamos encarnados ou desencarnados. Olha então aquela questão da mente e do pensamento, que a gente sempre falou da questão que pensamento é energia, né? E neste mergulho, em diversos momentos, quanto de nós não conseguimos então distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, o positivo ou o negativo diante da nossa própria condição evolutiva, onde oscilamos entre padrões mais elevados e menos elevados. E por diversas vezes, o que consideramos, o que achamos que era bom, hoje nós perguntamos: será que realmente é bom ou era bom aquilo que eu imaginava, eu estava consciente de que eu estava fazendo bem? Ah, mas o que isso quer dizer? Muitas das vezes eu fazer o bem, o bom, era somente para me beneficiar. Ah, mas eu estou fazendo o bem para mim. Ou muitas das vezes fazemos o bem para alguém que nós queremos muito bem, um ente querido, e nós já paramos. Será que realmente a forma como nós estamos fazendo para auxiliar este ente querido foi de acordo com os ensinamentos de Jesus ou foi conforme o meu entendimento? Por isso que nós estamos constantemente em processo evolutivo. Por isso que o que é correto para o Claudionor, muitas das vezes não é para mim. O que é o bom, é o bem para o Claudionor, muitas das vezes para mim não é, ou vice-versa. Eu peguei o Claudionor porque ele está aqui na frente, eu não quis pegar o Frota não de exemplo. Assim também é como a água, que ela é composta de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio, na proporção de 2:1, que inclusive na camiseta de vocês está, né? A liberdade é o oxigênio da alma, né? Então, nós sabemos desta composição do ar, mas não a vemos a olho nu. Por isso que nós não temos ainda como identificar com toda certeza o que é bom, o que não é bom. Assim, então, é com o bem e com o mal. Sabemos que existe, mas muitas das vezes não vemos e percebemos ou distinguimos em nossas vidas. Posso ver e não sentir, mas posso sentir e não ver também. E esses questionamentos são resultado da nossa busca e nos conhecermos. Lembra do autoconhecimento? E praticar o que é bom, o bem conforme os ensinamentos de Jesus, contido em seu Evangelho de luz e de amor, de libertação e de renovação e de transformação para todos nós. E agora pode até se perguntando, né? E o que tudo isso tem a ver com o homem de bem? O que é que tem, né? E eu vou responder que tem tudo a ver aquilo que eu coloquei até agora. Pois essa é a trajetória onde estamos caminhando para conquistarmos essa condição. E assim agimos conforme as leis de Deus, imutáveis e que estão gravadas em nossa consciência. E para entender tudo isso daí, eu vou pegar um exemplo. Vamos fazer o seguinte: todo mundo, ou a maioria, já conhece ou já ouviu falar da parábola do semeador, né? Onde Jesus nos falava da semente, do solo, né? Então eu vou trabalhar não a parábola do semeador, mas eu vou utilizar a semente. Vamos todos nos imaginar como a semente. E a gente também sabe que a semente ela germina, ela cresce, ela floresce e frutifica, né? Esse é o processo de uma semente. E para a semente produzir frutos, passa por diversas etapas, iniciando pela germinação. E eu fui buscar o significado de germinação lá do site educador.brasilescola.ol.com.br. E ela nos diz, nesse site, ele nos diz que a germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente, que se encontra em estado de latência até que encontre condições ambientais
adequadas para germinar. Dentre os principais fatores que afetam a germinação, podemos citar a temperatura, a disponibilidade de água, oxigênio e luz. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias. Já outras sementes, mesmo em condições ambientais favoráveis, não conseguem germinar, sendo por isso considerada dormente. Conseguimos nos situar nessa conceituação, neste conceito de germinação? Nossa semente, aqui nós nos encontramos com todas as condições favoráveis para germinarmos, evoluirmos. Mas quanto de nós aqui se encontram e não percebe a importância, continua nesse estado dormente? Passa toda uma encarnação adormecidos, sem perceber, sem sentir a oportunidade que está recebendo para promover a sua própria evolução. Então vamos nos situar nessa experiência. O período de germinação é o período do nosso desenvolvimento inicial. Recém-criados, simples e ignorantes, com todas as leis divinas gravadas em nossa consciência, mas adormecidas, para serem despertas através das oportunidades recebidas para as desenvolvermos. Então todos nós recebemos as mesmas oportunidades. Então por que um está melhor do que o outro? Aí nós vamos lembrar lá do livre-arbítrio, né? Que nós não vamos adentrar nesta questão. Então a diferença não é Deus que criou, fomos nós que criamos através do uso do nosso livre-arbítrio, através de como nós estamos escolhendo ou como nós estamos fazendo com as oportunidades que recebemos. Então a semente, como foi dito aqui no conceito, ela necessita de água, de oxigênio e luz para concluir o seu ciclo de produção. Assim somos nós. Também necessitamos de água, de oxigênio, de luz para sobrevivermos e vivermos na matéria. E lembrando que, se formos analisar a nossa constituição física, ela tem um percentual bem maior de água do que qualquer outro elemento, né? Ou não sei se é bem assim que a gente define. Então, nós necessitamos também das mesmas necessidades que a semente para germinar. Nós precisamos da água, precisamos do oxigênio e da luz. A semente, ela necessita de adubos, né, fertilizantes para desenvolver e produzir uma boa colheita. Assim somos nós também. Para crescermos, precisamos do adubo ou fertilizante chamado amor, chamado respeito, chamado tolerância, paciência e outros tantos que nos fazem bem. Aí nós vamos lembrar lá da questão da caridade. Então nós necessitamos deste adubo, deste fertilizante no convívio entre família, dentro da sociedade. O respeito, o amar, o perdoar faz muito bem, né? Nos enche de bom ânimo, nos enche de alegria, de coragem para prosseguirmos. Sabemos também que existem as ervas daninhas que prejudicam o crescimento das plantas, não existe? Aí daquele agricultor, daquele que tem uma horta, um jardim, não tirarem as ervas daninhas, né, as plantinhas daninhas. O que vai acontecer? Elas vão prosperar, né, elas vão crescer e muitas das vezes tomar conta daquele campo agricultável, ou do seu jardim, ou da sua horta. E nós também temos as nossas ervas daninhas, que retardam ou prejudicam o nosso crescimento. Mas que ervas daninhas são essas, né? A gente se pergunta. A erva daninha chamada ciúmes, inveja, o ódio, a impaciência e outros tantos sentimentos que a gente sabe que não é mais bom, né? Hoje a gente sabe que não é bom ficar, né, alimentando ou deixando essas ervas, esses ciúmes, esses sentimentos evoluírem, crescerem e predominarem em nossas atitudes e em nossas ações no dia a dia.
Hoje nós temos conhecimento que o primeiro a ser prejudicado não é aquele a quem eu estou desejando ou vibrando esse tipo de sentimento ou pensamento, mas somos nós mesmos, né? Então, nessa trajetória, plantar, germinar, crescer, florescer e produzir é o resultado de todo um trabalho realizado. Daí temos bela colheita, seja em grãos, verduras, né, frutas e outras tantas. E após a colheita, parte, a gente sabe que é encaminhada para a produção diversas e parte, né, são utilizadas como sementes para serem plantadas e produzirem novamente. E assim acontece conosco também. Criados por Deus, por um período passamos pela germinação. A seguir, recebemos os cuidados e tratamento para crescermos. E quem que vai, né, promover esses cuidados e tratamentos? Aqueles que já estão numa condição melhor. Os nossos benfeitores espirituais, os nossos entes queridos. Ah, mas Tuca, você não conhece lá em casa, tem cada ente querido que a gente quer ele bem distante. Mas muitas das vezes estão conosco justamente para nos auxiliar a trabalhar o que nós trazemos de ervas daninhas, como eu coloquei. A rivalidade, né, a inimizade e outros tantos, né? Crescemos e para nossa alegria, as flores que embelezam a natureza e os nossos olhos com suas cores e perfume significa o tempo, período em que nós superamos os diversos desafios pelos quais nós passamos, reparando e reajustando, e como resultado, a beleza da alma que exala o perfume de Deus, impregnada em cada um de nós, os seus filhos. Olha que maravilha, o perfume de Deus impregnados em cada um de nós, porque nós somos essências divinas, cada um de nós somos essência divina, cada um de nós somos criados por Deus e por nenhum outro ser mais. Em espírito eu estou dizendo, porque a gente sabe, mas fisicamente não foi meu pai, minha mãe. Claro que tem toda a questão da biologia, para que nós, né, consigamos concretizar o nosso processo da reencarnação. Precisamos desse processo na questão material, né? Mas todos nós, espíritos imortais, fomos criados por um único ser, Deus, nosso Pai. Então não tem filho de ninguém nesse sentido, tá? Espiritualmente dizendo, todos filhos de Deus. E os frutos, os grãos, são as virtudes conquistadas. Fruto do amor, da tolerância, da paciência, do perdão, da caridade. O novo plantio é a nova oportunidade recebida através da reencarnação, necessária para a nossa evolução. E assim a vida prossegue. Precisamos trabalhar, precisamos servir, conquistar, através das oportunidades, o novo plantio, como eu disse, chamada reencarnação, as qualidades enumeradas no início, bem como outras tantas que farão parte da nossa bagagem por toda a eternidade. Olha então o processo de aprendizagem para todos nós. Espíritos imortais, criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, mas nós temos como diferença das outras criaturas, outras criações divinas, as suas leis gravadas em nossa consciência. E são essas suas leis que, à medida que nós vamos despertando, é que vai nos orientando, é que vai nos direcionando para o caminho da evolução, para o caminho da transformação. E como eu disse, quantos que recebem desta oportunidade e optam e preferem continuar dizendo: não, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Será que Deus se esqueceu de mim? Ou fomos nós que nos esquecemos de Deus? Então, para que nós consigamos dar continuidade nessa trajetória e nos tornarmos em seres perfeitos, façamos a nossa parte.
sob o comando de Jesus, sede perfeita. E esse comando não é um comando impositivo de uma autoridade que vem sem infringir, vamos dizer assim, o nosso livre-arbítrio. Porque Deus, como nos disse aqui, Ele nos dá o seu tempo, que é diferente do nosso tempo. Então, que nós nos amemos e nos respeitemos diante das nossas pequenezes, ou diante dos nossos equívocos. Mas não é por isso que nós vamos continuar mais uma vez retardando o nosso processo evolutivo. Então vamos lá, é um convite para todos nós. Por isso que nós temos diversas instituições que venham nos esclarecer, que venham nos auxiliar, que venham ofertar o conhecimento que vai iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Que bom que nós temos aqui, eu vou citar como exemplo, porque eu estou aqui assim como todos, a Casa Ismael, amparado pela espiritualidade maior, por Jesus, que conhece a necessidade de cada um de nós, desde o início em que nós pensamos, hoje eu vou lá na Casa Ismael. Então, quando nós nos propomos em abrir as nossas mentes, os nossos corações, com certeza nós sairemos bem melhor do que quando aqui nós adentramos. Porque a recepção é calorosa, não somente dos encarnados, mas dos desencarnados. Como eu disse, não vemos, mas nós sentimos. Não vemos, mas nós sentimos. Muitas das vezes a gente vê e não sente. Mas por que eu não senti essa energia calorosa quando eu cheguei? Que muitas das vezes a gente chega tão assim, com os nossos pensamentos focados tanto em nossas necessidades, em nossas dores e aflições, que a gente não consegue sentir esta ambiência espiritual. Não é crítica, tá? São colocações para que a gente comece a se atentar. Posso não estar vendo, mas eu posso sentir. Ah, mas eu estou vendo, posso não sentir e não ver, e posso ver e não sentir. Então esse é o convite. E para encerrar, eu trouxe uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, do livro Agenda Cristã, do capítulo 21, intitulada Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Agora, sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Eu falei da semente, nos situarmos como semente. E o solo são os diversos planetas que Deus cria para que nós, seus filhos, promovamos a nossa evolução aqui na matéria. E dentro desta mensagem, em que aspecto que eu estou? Da generosidade, da simplicidade ou da complexidade e da indiferença? E esta é a mensagem para esta noite. Agradecendo a todos pela oportunidade e que Jesus abençoe a todos nós hoje e sempre. Muito obrigada mais uma vez e que assim seja. A Fátima como presidente,
aos demais trabalhadores e àqueles que aqui se encontram, frequentando pela primeira vez ou não, né? E pela espiritualidade maior. Muitas das vezes a gente agradece, todo mundo esquece de agradecer os benfeitores espirituais, né? Gratidão a eles também. Muito obrigada.